capítulo 29, versículo 11. Enfim. Tá bom, mas aqui ele fala, depois de 70 anos se cumprirem para a Babilônia. Então Hashem está falando, depois de 70 anos que se cumprirem para a Babilônia, eu me lembrarei de você. Tem na certidão de nascimento? Desculpa. A minha está na minha certidão. Tem, né? O meu, nem tem, todas as certidões, mas na minha já está. Acho que tem. Certo. Pode continuar, desculpa. Certo. Mas isso é só, né? Enfim, é mais interessante. Uma vez que a gente tem que conectar tudo, enfim, com divindade, enfim, então sem dúvida, não que tenha alguma a ver com uma questão de horóscopo, de... Não, é que eu vejo muito documento, né, certo. E eu vou passando documento e eu vejo muito certidão de nascimento e eu estou tentando lembrar se tem todas, a minha tem, que eu te perguntei, então... Certo. Tá. Certo. Não tem a ver com ascendente, né, Fernanda? Certo. Agora, aqui que eu me lembrei de você, e eu me lembrarei de você... Essas coisas, na verdade, eu nem entendo de horóscopo. Não, o povo de Deus não tem... o povo de Deus está acima de Mazal, o povo de Deus está acima de sorte. É uma discussão na Gemara, no Tratado de Shabbat, na página 157. Página 157, Kuvnum Zainam, no Tzach Shabbat, lá a Gemara traz uma discussão se o povo judeu tem Mazal, se o povo judeu tem sorte, não tem sorte. A Gemara ela fala, quem nasceu no domingo vai ser tal coisa, quem nasceu na segunda vai ser tal coisa. Eu nasci na segunda, então, de acordo com a Gemara, eu sou uma pessoa briguenta. Enfim, quem nasceu na segunda é uma pessoa que de discussão, uma pessoa briguenta, uma pessoa que sempre está discutindo. Enfim. E aí tem quem nasceu também na Bemadim, quem nasceu em Marte, né? Enfim, ou Mercúrio, enfim, Mercúrio que é vermelho, vai ser uma pessoa sanguinária, enfim. Você pode também utilizar para o lado positivo. Mas isso pode ser pro Tikkun. Exatamente, pode ser pro Tikkun. Não pode ser sorte, não precisa ter sorte nem nada disso. Certo. Né? Sim. Porque uma vez eu ouvi um rapaz falando, nossa, mas o povo judeu, num lugar religioso, certo. Né? O povo judeu é muito azarado, porque aconteceu isso. Não tem sorte. Eu não acredito, certo, né? Então, eu acho... Mas eu não vou falar também, né? Porque senão depois a pessoa fica com raiva. A ideia eu não tenho todos os fundamentos teóricos. Mas essa ideia, essa ideia não seria tão boa, porque na verdade o povo judeu estaria debaixo, na verdade, do Criador, no sentido que aí o que acontece é o seguinte, que tudo que vai acontecer com a gente, como isso que a gente acabou de falar, depende do nosso comportamento. O povo judeu, e vou te falar mais ainda, tudo aquilo que acontece com os povos do mundo também é uma reflexão daquilo que acontece no povo judeu. Então, se você vê a Rússia brigando com o Ocidente, tendo uma discussão dessa, que pode levar, enfim, óbvio que talvez faz parte de algum plano divino, enfim, mas em geral uma discussão, ela tem a ver com... Com medo dessa história. Sim, mas isso em geral isso tem a ver, os livros trazem que quando alguma coisa acontece no mundo afora, isso reflete alguma coisa que está acontecendo no povo judeu. Uma manifestação, né, como chama, um efeito colateral daquilo que passa, que infelizmente está passando sobre o povo judeu. Então, às vezes, se o povo judeu está discutindo muito, está vendo brigas, está vendo situações que estão se desentendendo, animosidade entre o povo, isso também se reflete no mundo afora. E se reflete tanto, e também com relação ao povo judeu, Deus nos livre. Se tem, Deus nos livre, um Haman, é que é muito difícil a gente falar isso aqui, porque a gente não quer defender Deus, por assim dizer, no sentido que a gente fala, a gente não quer tzarot, a gente não quer sofrer, então a gente sempre vai falar aqui que o povo de Deus sempre é merecedor de coisas boas e nunca defender que Deus nos livre. Mas ao mesmo tempo a gente encontra essa ideia dos livros que quando tem algum Haman, qualquer geração, é na verdade, infelizmente, o povo judeu, porque o povo, ao contrário, o povo judeu é especial, o povo judeu é um povo que na verdade Hashem não vai colocar ele na mão de qualquer pessoa, não vai colocar o povo escolhido. Então, se ele está numa situação dessas, ao mesmo tempo que é um grande mérito, mas é uma grande responsabilidade para o povo judeu. Então, uma coisa que eles fazem, então isso e aí acaba dando permissão para que venha um Haman, Deus nos livre, que queira aniquilar o povo judeu. Sim. Então, por mais que Haman, sem dúvida, ele é perverso, a gente tem que acabar com ele, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender o que causou com que permitisse que permitisse isso. Sem dúvida, isso está conectado com o trabalho de cada um. Não precisamos... aí vem a questão, não precisa apontar para o outro, é isso, aquilo. Aponta para nós mesmos, que é aquilo que cada um pode melhorar. Sim. Sendo, a gente não é advogado de Hashem, né? Enfim, não é para isso que Hashem precisa da gente, enfim, ele até escreve com relação a Hashem algumas vezes,
fala com relação ao profeta Isaías, profeta Hoshea, Oséias, Moisés, que eles falavam eu quero acabar com o povo judeu, né? Deus falou. Aí o profeta Oséias falou, se você quer, faz. Quer dizer, quem sou eu para falar contra? Assim o profeta Oséias fala para Deus. E aí Deus não gosta, né? Porque Deus queria que ele rebatesse, né? Enfim, que rebatesse o argumento de Deus, que rebatesse o próprio argumento. Que Deus falou para ele, eu quero, enfim, o povo não está se comportando, e ele fala uma coisa dessas, enfim, se você está querendo, enfim, ele fala que são Bnei Zununim, enfim, eles estão se comportando mal, né, eles estão se comportando mal, não estão se comportando bem, então eles merecem isso. E Hashem fala contra, e Hashem até prova para ele, né, Hashem vai lá e coloca para eles para Oséias, para o profeta, vai lá e fala para ele casar com uma prostituta, enfim, toda uma história. E aí ele tem pena dos filhos, enfim, mesmo que ela não é mulher dele, é só uma prostituta, tem toda uma situação dessas. E Hashem fala, se você tem pena, enfim, do seu filho, né? Quanto mais, quer dizer, mesmo que ele também é filho de uma mulher que não é diretamente sua, você tem, então, quanto mais eu, que também devo ter pena do meu filho, então por isso Deus testa ele, coloca ele, a mesma coisa que aconteceu com Jonas, só que Jonas aconteceu com relação aos não-judeus. Jonas falou também a mesma coisa. Eles não estão falando, mata Nínive, não quis fazer com que eles fizessem chuvá. Aí Deus vai lá e faz para ele que caiu numa sombra do sol, né? Enfim, onde ele pode ir lá, e estava muito bom. E aí Hashem vai lá e destrói aquilo que havia construído, aquilo que havia. E aí a Jonas fica muito triste, fica muito triste sobre isso aqui que foi destruído, que estava protegendo ele do sol, que era muito bom. E Hashem falou, você teve pena do que caiu, que acabou, que Ben Laila, que acabou de ser criado, uma noite foi criado, uma noite foi destruído, você teve super pena que ele foi destruído. E eu não vou ter pena sobre Nínive, a grande cidade, enfim, a grande cidade que eu construí. Se eu não vou ter pena, então Deus colocou ele naquela situação e mostrou para ele, você também tem. Então quanto mais eu que tenho que ter pena sobre as pessoas de Nínive, lá se tratava até mesmo sobre, são povos não judeus, mas com o povo judeu, que também acabou acontecendo a mesma ideia, que é o profeta Oséias, Moisés também chama o povo judeu de rebelde. Deus fala, não te pedi, não te chamei aqui para você chamar eles de rebelde, não foi para isso que eu te coloquei aqui, que eu te encarreguei de ser líder deles. E assim quando também. Foi mesmo que, quando sim. É mesmo que... O que? Moisés? Moisés vai ser Shimona Amorim. Eu acho que é Parashat Hukat. Acho que é Parashat Hukat. Se eu não me engano. Sim. É no meio do livro de Bamidbar de Números. Que é uma situação, na verdade, certo. Né? Foi Hukat. Foi isso mesmo, lembrei agora. Hukat, onde que lá acontece o episódio das águas. Das águas, as águas que estavam amargas, né? Até no Levi, até vi visto inclusive até ontem o episódio das águas amargas, né? Enfim, que não as águas amargas, que o povo de Deus estava sem bebida, a Hashem pede para bater, Hashem pede para falar e Moisés bate. É na quarta leitura de Hukat, né? Quarta leitura de Hukat acontece esse episódio, a Hashem fala para eles tirarem a água da pedra, eles acabam batendo, né? Enfim, em vez de falar. E aí, mas lá nesse mesmo episódio, Moisés chama deles, escutem rebeldes, será que a gente vai tirar dessa pedra a água? Enfim, Hashem vai fazer com que a gente vai tirar a água, enfim, mas ele chama ele de rebelde, Hashem não gosta. Até de acordo com Maimônides, este foi o motivo que Moisés acabou não entrando na Terra Santa, porque ele se expressou dessa maneira sobre o povo judeu. Então tá bom. Mas aqui que a gente está falando? Que ele falou 70 anos, depois de 70 anos se cumprir 70 anos para a Babilônia, eu me lembrarei de você e cumprirei minha boa palavra para com você, permitindo que você retorne a este lugar. Assim Deus está falando com quem? Com o povo judeu. Quer dizer que o povo judeu vai voltar, de acordo com essa profecia, para a Terra Santa. A gente está falando que vai cumprir, vai se lembrar do povo judeu, cumprirei minha boa palavra para você, permitindo que você retorne a este lugar, e você vai voltar para este lugar, para a Terra Santa. Em outros lugares está escrito em uma formulação ligeiramente diferente. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, meditei nos livros, aí já é Daniel, meditei nos livros sobre o número dos anos que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, e que ele cumpriria pelas desolações de Jerusalém 70 anos. Tá bom, quer dizer, é a mesma ideia.
a mesma ideia numa formulação diferente, quer dizer, que 70 anos. Lá está escrito no primeiro ano de seu reinado, acho que é de Beltazar, enfim, ou talvez de Nebuchadnezzar, ou talvez de Nabucodonosor, acho que é Nabucodonosor, que Nabucodonosor foi o que destruiu o Beit HaMikdash, o primeiro. Eu meditei no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, meditei nos livros sobre o número dos anos que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta. Quantos anos seria? Quer dizer, eu meditei sobre o número dos anos. Qual o número dos anos? Que a palavra veio, que ele cobriria pelas desolações de Jerusalém, 70 anos. O número da desolação de Jerusalém seria 70 anos. Ele, o Belsazar, calculou... Agora, como você calculou esses 70 anos? Então, ele calculou... Esse é o cálculo da redenção para poder utilizar os utensílios. Não. Aí tudo bem, perfeito. Aí é mais perfeito. A sua pergunta é muito boa. Na verdade, o cálculo deles era só para falar que passou 70 anos e Deus não redimiu o povo judeu. E por isso significa que Deus não vai mais redimir o povo judeu. Quer dizer, o povo judeu está perdido, a profecia deles não foi cumprida. Então eu posso utilizar, eu vou usar então os utensílios do Beit HaMikdash. É nisso que eu entendi, na verdade. Eu fico faltando, por isso eu falto essa ideia. Enfim, para mim tá... Mas é pertinente a observação que você acabou de falar. Que na verdade esse cálculo que a Hashverosh está fazendo é para falar, é para poder argumentar que já passou esse tempo e mesmo assim a profecia de Deus não se cumpriu, quer dizer que o povo judeu não vai revoltar, então eu vou usar os utensílios do Beit HaMikdash. Por isso ele fala, mas o Belsazar falou, sabe por que ele morreu? Porque ele fez isso antes que passou 70 anos, que ainda não tinha passado. Então, na verdade, e aí ele calculou errado. Então, e por isso, qual foi o cálculo que ele fez? Ele fez o cálculo a partir, então, porque Nabucodonosor, que foi o rei que destruiu, ele estava há 45 anos já no reinado. Ele ficou 45 anos no reinado, Nabucodonosor, da Babilônia. Nabucodonosor, que foi, acho que foi o primeiro rei da Babilônia, enfim, ele ficou 45 anos. Então, mas só que ele destruiu o templo sagrado quando? No seu oitavo ano de reinado. Isso é o que eu entendo, é o que parece para mim, que o que eu entendo, que no oitavo ano de Nabucodonosor é que foi... Super. O povo judeu chegou na Babilônia no oitavo ano de Nabucodonosor. Se eu não me engano, assim eu entendo, que o povo judeu chegou na Babilônia no oitavo ano de Nabucodonosor. E a pergunta é, quando Deus fala 70 anos da Babilônia, se refere 70 anos do reino da Babilônia, ou seja, desde Nabucodonosor, desde o começo, ou desde que o povo judeu chegou na Babilônia, 8 anos a menos. Então, o versículo lá, então, o Belsazar falou 75 anos a partir, 70 anos a partir do reino da Babilônia, não a partir de quando o povo judeu chegou na Babilônia. Então, por isso ele calculou, na realidade, 8 anos a mais. Enfim, 8 anos a menos? Certo, 8 anos a mais. Ele estava 8 anos a mais, que não faziam parte desses 8 anos, mas ele calculou esses 8 anos. Então, por isso, ele fala aqui. Ele calculou, olha só. Belsazar calculou da seguinte forma: 45 de Nabucodonosor, e na verdade não era 45. Quantos era? 37, porque era 8 anos a menos. 23 de Evil-Merodach e 2 dos seus, num total de 70 anos, que se passaram sem redenção. Então ele calculou 45 de Nabucodonosor, depois quem foi Evil-Merodach, outro rei, depois 2 dele próprio, que já deu aí então 70 anos. Ele estava o Belsazar, quando ele utilizou os utensílios, estava no segundo dele. Depois de 45 de Nabucodonosor e depois de 23 de Evil-Merodach. Ele estava, portanto, certo de que a profecia de Jeremias não se cumpriria mais. Ele já estava certo, já passou os 30 anos. Então, ele estava certo que a profecia de Jeremias não se cumpriria mais, não vai mais se cumprir. Por isso, disse, vou tirar os vasos do templo sagrado e usá-los. Vou tirar os vasos do templo sagrado, vou tirar aqui, vou usar. Assuero disse, ele, Belsazar, errou. Ele errou. Eu também vou calcular, mas não vou errar.
pensando que ele entendeu a origem do erro de Belsazar. Ele falou, acho que eu entendi a origem do erro de Belsazar. Então o que ele falou? Está escrito 70 anos para o reino da Babilônia. Está escrito 70 anos para a Babilônia. Ele falou, está escrito 70 anos para o reino da Babilônia? Não, não é reino. 70 anos para a Babilônia, não o reino da Babilônia. O que significa para a Babilônia? Essas palavras se referem aos 70 anos para o exílio da Babilônia. Que o povo judeu chegou para o exílio do povo judeu na Babilônia, mas não para o reino da Babilônia. Para o exílio do povo judeu, a partir que eles chegaram. Quantos anos ainda faltam aos 70 anos? 8 anos. Daqui eu entendo, né? A Gemara fala 8 anos. Daqui eu entendo quer dizer que o povo de Deus chegou na Babilônia no 8º ano de Nabucodonosor. Então seria 37, não. Certo? Então aí que então ele calculou. Mas tudo bem, então na verdade ele tirou 8 anos. Tirou 8 anos que o povo judeu chegou no 8º ano de Nabucodonosor, então tirou os primeiros 8 anos que Belsazar já tinha contado, porque ele entendeu que era a partir do reinado de Nabucodonosor. E aí ele falou o seguinte, ele calculou e inseriu em seu lugar 1 ano de Belsazar. Interessante que ele fala 1 ano de Belsazar. Eu não sei se, porque na verdade Belsazar estava 2 anos. Belsazar estava 2 anos na realidade. A gente acabou de falar, né? E 2 dos seus. Uhum. Um ano de Belsazar. Só... quantos anos ainda faltam? 1 ano de Belsazar, 5 anos de Dário e Ciro e 2 de sua autoria, elevando o total para 70. Ou talvez foi no 9º. Ou talvez foi no... Ele calculou somente 1 ano de Belsazar. Por que ele calculou só 1 ano de Belsazar? Acho que talvez porque Belsazar ficou mais 1. Pode ser. Ah, entendi. Acho que é isso. Acho que é isso. Esse é um 3º ano, deve ser isso. Então assim, Belsazar ficou na verdade, de acordo com eu tô sem racha, a gente pode pegar na Gemara, mas como eu falo, enfim, isso faz parte da Gemara, eu próprio, enfim, entender, né, enfim, entender o que seria o cálculo. Então, uma vez, a Gemara falou